Olá! Na aula de hoje nós vamos tratar da teoria das virtudes de Aristóteles. Ele a desenvolve numa obra chamada Ética Nicômaco. E ela é essencial para nós entendermos posteriormente em que consiste a justiça. Siga-me nessa aula. A palavra grega para virtude é areté. Mas os especialistas têm sugerido que essa talvez não seja uma boa tradução para o termo grego. Eles preferem o termo excelência. Cada coisa tem a sua excelência. Uma cadeira tem uma excelência que faz com que uma seja preferível à outra. É isso que o termo areté designa. Veja o que Giovanni Reale diz sobre o termo. Areté está entre os termos que designam um daqueles conceitos genuinamente gregos, bastante difícil de recuperar para o leitor moderno nos seus matizes originais. A tradução mais comum é virtude. No entanto, a areté grega pouco tem a ver com a virtude da qual falam a doutrina cristã, as éticas medievais e grande parte das éticas modernas. A melhor definição do significado de areté é talvez a que se pode inferir dos diálogos platônicos, dos quais Aristóteles a recebe. Na República, Platão explica que cada coisa possui uma atividade específica própria, a saber, uma atividade que somente ela, ou então ela melhor do que todas as outras, pode exercer. Por exemplo, a faca tem a propriedade de cortar, o cavalo a de correr, o olho a de ver, o ouvido a de ouvir e assim por diante. Ora, a virtude é aquilo pelo qual cada coisa desempenha da melhor maneira a atividade que lhe é peculiar. Existe, pois, uma virtude da faca, que é a de cortar bem, do cavalo, que é a de correr bem, do olho, que é a ver bem, do ouvido, que é a de ouvir bem. A virtude do homem não é, pois, senão um caso particular, se se quiser privilegiado, da virtude que todas as coisas possuem. O homem é virtuoso quando desempenha bem e convenientemente a atividade que lhe é peculiar, isto é, a sua racionalidade. O que Reale quer dizer é que, do ponto de vista de Platão e de Aristóteles, cada coisa tem uma qualidade que faz com que ela seja o que ela é da melhor forma possível. Por exemplo, a pedra tem uma qualidade que faz com que ela seja pedra e não lama. Nós podemos dizer que essa qualidade é a dureza. Se a dureza é a qualidade que faz com que a pedra seja pedra e não lama, então existem pedras que são mais pedras do que outras, porque possuem de modo mais perfeito, mais excelente, essa qualidade. Por exemplo, o granito é mais pedra do que a pedra pumice, porque a pedra pumice é mais frágil e menos dura do que o granito. Da mesma forma, se existem características, qualidades, virtudes que tornam uma pedra excelente, mais pedra do que outra, do mesmo modo existem qualidades, características, virtudes que tornam um homem excelente e, por consequência, um homem mais excelente do que outro, mais plenamente homem do que outro. De novo, aparece aqui a ideia teleológica de que o universo é hierarquizado. Os seres humanos não são todos iguais. Alguns são mais virtuosos do que os outros, portanto mais completos do que os outros. E é estes homens que devem ser tomados como modelo acerca de como o homem deve ser. Aristóteles diz que existem dois tipos de virtudes que são definidoras da excelência humana. O primeiro tipo são as chamadas virtudes dianoéticas. As virtudes dianoéticas são as virtudes da parte racional da alma. E elas são de dois tipos. O primeiro
é a Sofia, geralmente traduzido por sabedoria ou ciência, que é a capacidade que nós temos de conhecer elementos que são universais. Por exemplo, quando Newton elaborou as leis do movimento, ele não disse que eram leis que valiam na Inglaterra. Ele disse ao contrário, que eram leis que valiam universalmente, em qualquer lugar do universo. É a Sofia que nos revela algo que é necessário e não contingente e universal. Mas existe uma outra virtude dianoética, chamada de frônesis, geralmente traduzida por prudência. A frônesis é a capacidade de reconhecer aquilo que é particular. Imagine que, por exemplo, num galinheiro, você vá pegar uma galinha, são todas da mesma raça, para fazer uma galinhada. Quando você está prestes a pegar uma, o dono do galinheiro diz: não, essa é a Marilu, essa não pode, esta é de estimação. E você responde para ele: mas são todas iguais? Iguais para você. Para mim, que sou o dono do galinheiro, eu consigo distinguir a Marilu entre quaisquer galinhas. É a frônesis que está em jogo. É muito interessante porque ambas, a Sofia e a frônesis, são adquiridas por uma colaboração entre a experiência e a razão. Eu preciso ter uma experiência, no caso da Sofia, através dos sentidos, no caso da frônesis, através das minhas experiências, para constituir, elaborar, desenvolver as duas virtudes. Mas isso não é suficiente. Via de regra, um homem mais velho é mais prudente que o mais jovem porque teve mais experiências. Mas se ele não tiver refletido sobre essas experiências, ele não será capaz de transpor para um evento novo. E, portanto, a experiência não adiantará de nada. Ele não é um homem prudente. Qual das duas parece a você ser mais importante para o direito? A frônesis ou a prudência? Acho que você acertou. É a frônesis. Aristóteles diz que no campo da ação, no campo da moral, no campo do direito, o importante é distinguir as coisas. O bom juiz não é aquele que torna tudo igual, mas aquele que distingue. Para nós parece que os dois casos são iguais, idênticos, mas o juiz é capaz de distinguir e ver uma pequena diferença entre eles que determina uma solução diferente para esse caso. Não é à toa que os romanos chamaram o conhecimento do direito de iuris prudência e não de iuris ciência. Existem também virtudes que Aristóteles chama de virtudes morais ou virtudes do caráter. E essas virtudes são chamadas por Aristóteles de virtudes pertencentes à parte sensitiva da alma. Como é que nós adquirimos essas virtudes? Aristóteles diz que essas virtudes são hexes. Hexes quer dizer um hábito, uma disposição adquirida que cria em nós uma tendência para agirmos de determinado modo. É um hábito adquirido por meio da repetição, que forma em nós uma segunda natureza. Imagine que você seja uma pessoa organizada. Você não nasceu organizado. Provavelmente, você era desorganizado quando criança. Você pegava a sua boneca, o seu carrinho de dentro do armário, brincava, e aí saía para assistir, por exemplo, Jaspion, um desenho dos anos 80. Aí sua mãe falava: menino, menina, você já arrumou seu quarto? Não, eu não quero arrumar o quarto, eu quero brincar. Menina, vai arrumar o quarto. E você pegava a boneca ou o carrinho, colocava dentro da caixa e voltava para a sala. Menina, você já arrumou o quarto? Já arrumei o quarto. Não, você não guardou a caixa. Ah, mas não quero guardar a caixa. E você guardava a caixa dentro do armário. Voltava para a sala. Menino, você já arrumou o quarto? Já arrumei o quarto. Não arrumou, a porta está aberta.
e você ia gritando, esperneando, mas ia lá e fechava a porta do armário. Isso se repetiu muitas vezes, mas de repente houve uma inversão da chave. E um dia, antes que sua mãe pedisse, quando você terminou de brincar, chegou a hora do desenho, você guardou a boneca dentro da caixa, a caixa dentro do armário e fechou a porta do armário. Você adquiriu uma virtude, uma segunda natureza, conforme a qual você passou a agir na maioria das vezes. Note que antes arrumar, organizar as suas coisas era doloroso, mas agora é quando o seu irmão, que é um bagunceiro, entra no seu quarto e tira uma caneta do lugar, isso é que faz com que você sofra. Houve uma inversão no que causa prazer e dor. É por isso que na aula anterior eu disse que para Aristóteles, quem não sente prazer e dor não pode adquirir as virtudes. As virtudes são adquiridas por um processo de repetição que leva a uma inversão da chave. E as ações que antes eram dolorosas passam a ser prazerosas. E as ações que eram prazerosas passam a ser dolorosas. Isso é importante porque isso é um indício da virtude. Há algo que Aristóteles diz na Ética Nicômaco muito interessante sobre isso. Aristóteles diz que mesmo o homem justo ou o homem corajoso, por exemplo, pode eventualmente praticar atos de covardia ou de injustiça. Então não é a ação em si que permite eu reconhecer se alguém é ou não virtuoso, se é ou não corajoso, se é ou não justo. Não é a ação. Porque mesmo o homem injusto pode, por acidente, praticar um ato de injustiça. Como então é possível distinguir um homem justo de um homem injusto? Aristóteles responde: pela dor e pelo prazer. Tanto o homem justo quanto o homem injusto podem praticar atos injustos. O homem injusto como uma tendência, o homem justo como um acidente. Mas quando o homem injusto pratica um ato injusto, ele sente prazer nisso. Quando um homem justo pratica um ato injusto, ele sente dor nisso. É o remorso, então, o indício da virtude. Mas há um segundo ponto importante aqui. Primeiro, nós vimos como que as virtudes morais são adquiridas. Agora falta discutir o que elas são. E Aristóteles diz que elas são o meio termo entre dois vícios. Isso significa que nos extremos da ação humana existem dois atos que são vício, como por exemplo a coragem e a covardia. Ambas são uma reação ao medo, uma por excesso, covardia, e uma por falta, temeridade. Ambas, segundo Aristóteles, são vícios. Mas existe um meio termo entre elas, e isso é a coragem. A coragem, portanto, não consiste sempre em fazer a mesma coisa. Não significa que o homem corajoso não possua medo. Temeridade, covardia e coragem são modos distintos de se reagir ao medo. No meio termo está a coragem. Um homem que teme uma barata é covarde. Um homem que não teme um leão é temerário. Ambos são perigosos. Mas o meio termo é do homem corajoso. Por exemplo, um bombeiro que, enfrentando um incêndio, entra num prédio para salvar alguém. É evidente que ele sente medo, mas ele reage com medo apropriadamente, com coragem. Este quadro representa as virtudes como um meio termo entre dois vícios. E é interessante porque ele também representa as virtudes e os vícios como uma resposta às paixões humanas. A paixão é aquilo que nos coloca em movimento. Eu não sei se você já percebeu que a palavra emoção, em inglês é mais evidente, emotion, tem dentro de si a palavra movimento.
As paixões são algo que nos movimentam. E há 3 maneiras de reagir a elas. Por exemplo, com relação às riquezas, que são uma paixão importante. Com excesso, o nome desse vício moral é avareza. Com falta, o nome desse vício moral é prodigalidade. Tanto é um vício que, no caso do direito, isso implica em restrição da faculdade de ação da pessoa. E, finalmente, existe um meio termo, a liberalidade. Aristóteles diz que o homem liberal é aquele que dá a coisa certa para a pessoa certa no momento certo. Na videoaula passada, nós falamos sobre a escolha dos fins da existência humana e como isso está ligado a algo que Aristóteles chama de búlesis, a escolha do alvo da existência humana. Mas para nós acertarmos o alvo, não basta escolhermos bem o alvo. É preciso saber manejar também o arco e a flecha. Se a búlesis tem a ver com a escolha dos fins, a proairesis é a escolha racional dos meios para realizar esse fim. E ela está intimamente ligada às virtudes morais ou do caráter. Na videoaula de hoje, nós falamos sobre a teoria das virtudes de Aristóteles. Na próxima aula, nós vamos falar daquela que Aristóteles considera a mais importante das virtudes, porque ela faz a transição entre a teoria das virtudes chamadas de morais e a virtude dianoética da frônesis. E porque ela também é a virtude indispensável para a organização da polis, a justiça. Acompanhe-nos em nosso próximo vídeo.